Fala, turma linda, sou o professor Diogo, professor de biologia, e venho aqui, certo, para juntos, através do nosso canal Biologia com Diogo, resolvermos diversas questões de concursos públicos, certo, que já caíram nas provas para professor de biologia. E aí eu lhe convido, tá certo, a navegar aqui, a maratonar o nosso canal, pessoal, resolvendo diversas questões de diversas bancas. Hoje eu trouxe algumas questões dessa banca que é muito afiada e que desafia demais os candidatos na hora, tá certo, de resolver as questões. Eu estou falando da CESP, uma banca de altíssimo nível, certo? Que é muito presente nos concursos de alto nível, certo? E que hoje nós vamos conhecer um pouquinho da pegada dela nas questões de biologia, certo? Fiquem atentos ao nosso canal Biologia com Diogo, certo? Fiquem atento à descrição desse vídeo, certo? Aqui embaixo eu vou colocar o link para você acessar o nosso grupo, certo? O grupo para professores de biologia. E lá você fica atualizado sobre o que acontece no nosso canal, certo? Sobre os nossos materiais divulgados semanalmente, sobre lista de questões, sobre enquete, certo? Sobre live. Então não esqueça daqui a pouco dar uma olhadinha na descrição aqui, acessar o link e entrar no nosso grupo. Vamos agora resolver algumas questões dessa banca que é a banca, não é isso? A banca CESP. Vamos lá? Olha aí como a CESP cobrou para professor de biologia, certo? Do estado de Pernambuco no ano de 2022. Banca CESP, vamos ao enunciado da questão. Vamos lá, né? Recentemente foi notificado na internet duas baleias orcas, certo? Duas baleias orcas estão atacando e devorando tubarões. As baleias, olha aqui, ó, estão atacando e devorando tubarões brancos na costa da África do Sul. Autópsias de carcaças indicaram que as orcas optam por se alimentar de órgãos com mais gordura, como fígado, coração e testículo. A partir dessas informações e considerando que essas duas espécies interagem em um ecossistema repleto de produtores, consumidores e decompositores, julguem o item subsecutivo, certo? Então, pessoal, do que é que o texto falou aqui? Olha, vamos aqui quebrar o texto em partes e identificar o conteúdo desse texto. Eu falei que, observe, o texto falou que eu tenho, tá certo? Baleias que estão atacando o quê? Tubarões, certo? Eu tenho baleias, aqui observem, que atacam quem? Tubarões. E aí eu fiz uma análise, tá certo? Identifiquei os órgãos que essas orcas, que essas baleias preferem para se alimentarem, certo? E aí a questão está te perguntando aqui, olha, no comando da questão, vamos ver aqui o que é que ela quer. A relação ecológica entre as orcas e os tubarões brancos que foram mortos e devorados é do tipo interespecífica e desarmônica. Aqui o candidato deve lembrar o que é, certo, uma relação interespecífica. E eu já pergunto a você, vamos aqui fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo, certo? Sobre essa parte aqui. É uma questão de ecologia, né? Mais especificamente, uma questão sobre as relações ecológicas. Quando eu falo em relação interespecífica, é a relação que acontece entre seres, certo? Entre seres de espécies diferentes. Aí, pessoal, observem, entre seres de espécies diferentes. Então, eu vou perguntar a você, a relação que aconteceu nesse texto aqui da CESP foi entre seres de espécies diferentes, sim ou não? Me respondam aí. Foi entre o quê? Foi entre as orcas, certo? E o quê? Entre orcas e tubarões. Então, já dá para concluirmos aqui que a relação é interespecífica, sim, pois acontece entre seres de espécie diferente. Tubarão, óbvio, vai ser uma espécie diferente da orca, certo? A baleia é um mamífero, o tubarão é um peixe,
mas especificamente, não esqueça, um peixe cartilaginoso, um condricte, certo? Então, baleia, as orcas, mamíferos, e os tubarões, peixes cartilaginosos, condrictes. Obviamente, são de espécies diferentes. Então, pessoal, eu vou aqui, olha, vou corrigir aqui esse interespecífico como que esse interespecífico da relação dizendo que é interespecífica, que é entre espécies, acontece entre espécies diferentes, tá correto, certo? Se tá correto, eu vou colocar o C aqui, ó. E tá dizendo aqui que além de ser interespecífico, é desarmônica. O que seria uma relação do tipo desarmônica? As relações serão desarmônicas, certo? Quando acontece um prejuízo para pelo menos um dos indivíduos envolvidos. Então, vou colocar aqui, olha aqui, há, certo? Há o quê? Prejuízo. Prejuízo para quem? Prejuízo para pelo menos, certo? Um dos envolvidos. Poderiam os dois serem prejudicados? Sim, pode ter prejuízo para os dois envolvidos. Mas, para ser desarmônica, há prejuízo para, deixa eu completar aqui para ficar bem claro para você, ó, para pelo menos, certo? Pelo menos um dos envolvidos, para pelo menos um dos indivíduos da relação. Como assim? Se alguém da relação, se pelo menos um indivíduo da relação sofrer um prejuízo, pelo menos um, já vai ser desarmônica. Pergunto a você, na relação aqui do tubarão com a orca está matando o tubarão, devorando o tubarão. Há prejuízo para o tubarão, sim ou não? Sim. Saldo negativo para o tubarão, certo? Então essa relação onde a baleia ataca e devora o tubarão, ela é interespecífica porque acontece entre espécies diferentes. E ela é desarmônica porque há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos, no caso, há prejuízo para o tubarão. E vamos além, certo? Qual o nome dessa relação aqui? Onde a baleia se alimenta do tubarão. É uma relação de quê? É uma relação de predação, poderia ser cobrada aqui também, certo? Ou também chamada aqui de predatismo. A relação que o texto traz é predação ou predatismo. Relação interespecífica e desarmônica. Tudo certo. Banca CESP está ok. Então, o gabarito aqui é correto. Beleza, galera. Vamos agora resolvermos mais uma questão da CESP, da Banca CESP, né? Do IF agora 2018. A questão diz o seguinte: os ruminantes são herbívoros, certo? Um grupo de herbívoros se alimentam de matéria vegetal rica em celulose. O que é celulose? Anotem aí, é um carboidrato, mais especificamente um polissacarídeo, que é digerida em seus estômagos mediante a participação de bactérias que secretam enzimas. O que é que a questão disse? Que os ruminantes, certo? O boi, por exemplo, é um exemplo de ruminante aqui, se alimenta de matéria vegetal que é rica em celulose, e essa celulose vai ser digerida nos estômagos, certo? Desses ruminantes, com a participação de bactérias que secretam enzimas. Resumindo, pessoal, no estômago desses ruminantes existem ali bactérias que ajudam na digestão da celulose, certo? Essas bactérias vão secretando enzimas para a quebra dessa celulose. Ao mesmo tempo em que estes micro-organismos se beneficiam vivendo dentro do aparelho digestório desses animais, habitando e recebendo alimento, eles também trazem benefício aos seus hospedeiros, promovendo a digestão da celulose e disponibilizando nutrientes presentes na matéria vegetal. Vamos resumir aqui, observem, os ruminantes se alimentam da celulose. Dentro desses ruminantes existem o quê? Existem bactérias que ajudam na digestão da celulose. Então, deixe-me desenhar aqui para vocês observarem, certo? Aqui eu tenho ruminantes, certo? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho as bactérias que vivem no corpo desses ruminantes e que são benéficas. As bactérias, elas ajudam os ruminantes a quê? Olhe no texto, o texto está te dizendo. Elas vão auxiliar aqui, olha, os ruminantes na digestão. Digestão de quê? Digestão da celulose.
da celulose. O que é celulose, turma? Não esqueçam que essa celulose é um polissacarídeo, certo? Um polissacarídeo que está presente na parede celular, certo? Vegetal. A parede celular vegetal é rica em celulose nesse polissacarídeo. Certo, turma? Anotem isso aí direitinho, observem, anotem os detalhes, porque são os detalhes que fazem você aí alcançar a sua aprovação. Polissacarídeo, celulose, certo? Compondo ali a parede celular da célula vegetal. Não esqueçam desse detalhe, certo? E aí essas bactérias ajudam os ruminantes na digestão. Tranquilo, turma? E aí os ruminantes, eles vão auxiliar as bactérias em quê? As bactérias, elas vão ganhar o quê? Elas vão ganhar abrigo, né? Isso, porque elas vivem nele, dentro deles, dos ruminantes. E elas também vão ganhar o quê? Vão ganhar alimento. Então, as bactérias ganham abrigo e alimento, certo? E os ruminantes ganham a digestão. Eu vou dizer aqui que os ruminantes oferecem às bactérias abrigo, podemos colocar aqui, ó, e alimento, elas moram nele, certo? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que não está tendo prejuízo para ninguém, certo? Então, se eu perguntar a você aqui, ó, como é que eu classifico essa relação entre os ruminantes e as bactérias? Primeiro, ela é intra ou ela é interespecífica? A conta ruminantes, um gado, por exemplo, obviamente, é de uma espécie diferente de bactéria. Então, a relação vai ser interespecífica, certo? Interespecífica. Por que interespecífica, professor? Porque ocorre entre seres de espécie diferente. E eu pergunto a você, há prejuízo para algum dos envolvidos? Não há. Então é uma relação interespecífica e harmônica. Por que harmônica? Porque ninguém aqui sai com saldo negativo. Certo? Eu acredito que vocês conseguiram entender direitinho. Vamos agora ao comando da questão. Olha o que a CESP perguntou. A relação ecológica estabelecida entre os ruminantes e a microbiota. O que é a microbiota? Conjunto de seres vivos que engloba aí essas bactérias que vivem, tá certo? No trato digestório desses ruminantes. Então, a relação ecológica entre os ruminantes e a microbiota presente em seu estômago é conhecida como... Isso é o inquilinismo? Olha, primeira coisa, inquilinismo é uma relação... Vamos aqui classificar ela, vocês vão anotar aí direitinho, certo? É uma relação interespecífica, certo? É uma relação interespecífica, isso quer dizer o quê? Acontece entre seres de espécies diferentes e é uma relação harmônica, onde não há prejuízo para nenhum dos envolvidos. Inter e harmônica se classifica da mesma forma que essa, mas aqui observe um detalhe. Quando acontece o inquilinismo, é quando um ser usa o outro de moradia sem causar prejuízo e sem causar benefício, certo? Como assim? Eu tenho animais, certo? Por exemplo, eu tenho peixe-agulha que usa o pepino do mar como moradia. Então, o pepino do mar, ele não sofre nenhum dano com esse peixe, a agulha vivendo ali dentro dele, certo? Mas também não ganha nada. Para o peixe, a agulha é benéfico, ele ganha moradia, mas ele não traz benefício nem prejuízo para os envolvidos. Então, lembre-se, o inquilinismo é quando um ser mora no outro, usa o outro de abrigo sem causar prejuízo, certo? Mas sem causar prejuízo, certo? E também sem causar benefício. Aqui as bactérias estão causando benefício aos ruminantes. Então, se, tá certo? Os ruminantes recebem aqui benefício, não pode ser dito inquilinismo, certo? Porque no inquilinismo um ganha e para o outro é totalmente indiferente, nem ganha nem perde. Pessoal, parasitismo, vamos classificar o parasitismo aqui rápido. Olha, o parasitismo acontece quando um ser usa o outro, tá certo, para viver nele, causando prejuízo. Acontece entre espécies diferentes, é inter, mas aí é desarmônica. Anotem aí, turminha, um exemplo de parasitismo. O carrapato vivendo no cão. O carrapato vivendo no cão, veja, o carrapato ganha alimento
e o cão, tá certo, ganha prejuízo, porque o carrapato vai estar ali sugando o sangue do cão, certo? Então, para o cão é negativo, para o carrapato é positivo. Se há saldo negativo, a relação vai ser de que tipo? Desarmônica. Então, essa relação aqui, olha, não é desarmônica. A questão que o texto trouxe não é desarmônica. Logo, a letra B não é o nosso gabarito. Pessoal, mutualismo. O que é um mutualismo? Vamos classificar o mutualismo? O mutualismo acontece entre seres de espécies diferentes. Então, ele é interespecífica e no mutualismo há uma ajuda mútua, tá certo? É uma via de mão dupla, onde os dois envolvidos ali saem ganhando. Então, eu vou dizer aqui que é harmônica, não há prejuízo, certo? Harmônica, não há prejuízo. Pessoal, os ruminantes e as bactérias, como foi explicado aqui, os dois acabam com saldo. Para ser mutualismo, certo? Os dois têm que acabar com saldo positivo, certo? Positivo, não esqueçam disso. No exemplo aqui dos ruminantes e das bactérias, eles acabam com saldo positivo, sim ou não? Sim, não é isso? Então, turma, aqui eu tenho que o nosso gabarito aqui, olha, o nosso gabarito aqui é letra C, porque a relação entre ruminantes e bactérias há uma troca de benefício, há saldo positivo para os dois envolvidos, é o mutualismo, certo? E aí eu tenho o mutualismo facultativo também, se vocês quiserem anotar aí a protocooperação, quando os indivíduos de espécies diferentes se encontram, os dois se beneficiam, mas não há uma obrigação de viverem juntos. Por exemplo, o gado, a vaca e a garça. Se encontrarem ali, a garça vai ganhar alimento, tá certo? Pegando alimento ali no gado, o carrapato, por exemplo, e o gado vai ganhar limpeza. Mas aí é uma protocooperação também cobrada na prova como mutualismo facultativo. Vale a pena notar esse detalhe. Vamos aqui discutir as demais rapidão, certo? Para vocês não ficarem com dúvida em absolutamente nada. Observem aqui. O que seria uma sociedade? A sociedade acontece entre seres da mesma espécie. Então é uma relação do tipo intra. E aí, pessoal, eles se ajudam, não há prejuízo, certo? Para os envolvidos. É uma relação do tipo harmônica. Exemplo de sociedade que vocês não podem esquecer de forma alguma. E as bancas adoram confundir os candidatos em sociedade e colônia. A sociedade, deixe-me anotar aqui essa observação, certo? Eu não consigo ficar sem anotar essa diferença aqui, porque vai que cai no concurso e você erra. Observação necessária. Cuidado para não confundir colônia, certo? Com o quê? Colônia com sociedade. Colônia é diferente de sociedade. Anotem aí, turminha, que eu não tenho mais espaço aqui, certo? Ambas são relações intraespecíficas. Tanto a colônia quanto a sociedade são relações intraespecíficas, certo? Acontece entre seres da mesma espécie. Ambas são harmônicas porque não há prejuízo para ninguém. Mas acontece que você vai anotar aí uma diferença crucial e que é cobrada na prova, é que na colônia os indivíduos estão unidos. Unidos o quê? Anatomicamente. O corpo de um indivíduo e outro é grudado, não dá para separar. Exemplo de colônias. Eu posso citar aqui, vocês vão anotar isso, certo? Corais. Eu posso citar aqui esponjas. Eu posso citar aqui também, tá certo? Caravela portuguesa. Então, esponjas, corais, caravelas portuguesas formam colônias, indivíduos grudados anatomicamente, numa relação intraespecífica, porque são da mesma espécie e que não dá para separar. Eles têm uma dependência para sobreviverem ali dessa vida unida, certo? Já a sociedade, pessoal, ela é intra e é harmônica, mas os indivíduos, certo, vivem o quê? Eles vivem separados. Exemplo de sociedade. Eu posso citar abelhas. Veja as abelhas trabalhando em conjunto, aí vem as castas, as divisões de trabalho, certo? Mas elas não estão grudadas anatomicamente o corpo de uma na outra. Isso é uma sociedade. E aí eu tenho diversos exemplos de sociedade. Abelhas, formigas, certo? Pode ser de mamíferos, por exemplo. Uma sociedade de humanos. Não esqueçam disso, certo? São diversos exemplos. Não esqueça que na sociedade a relação é harmônica, é intraespecífica, mas os indivíduos não vivem grudados. E as bancas adoram perguntar isso aí, cobrar isso aí, tentar te enganar. Essa diferença entre
colônia e sociedade tem que estar bem clara aí na sua mente, certinho, turma? Relação entre a mesma espécie e harmônica. Já o comensalismo, observem aqui o comensalismo, o que é que acontece. No comensalismo, pessoal, é muito importante vocês observarem que é uma relação do tipo interespecífica, certo? Entre seres de espécies diferentes, e é uma relação do tipo que harmônica. Os dois saem, desculpe-me, nenhum sai perdendo. Entretanto, no comensalismo vai haver um saldo positivo, certo? Um mais, e vai, deixa eu anotar aqui direitinho, certo? No comensalismo vai haver um saldo positivo, esse é muito importante vocês anotarem aqui, é um saldo positivo, e o outro saldo será neutro. Professor, me explique com um exemplo, você vai entender. Vamos ter aqui um exemplo de comensalismo. Suponha que digamos, uma leoa matou uma zebra. A leoa comeu, ficou saciada e depois foi embora. Cuidado no que eu vou falar agora. Suponha que depois de um tempo a hiena venha e coma os restos, a carcaça deixada ali pela leoa, que a leoa não quis mais. Se a questão te perguntar qual é a relação existente aí entre a leoa e a hiena, presta atenção, a leoa foi embora porque ela não quer mais o alimento, e a hiena está comendo os restos deixados pela leoa, certo? Então, para a hiena vai ser positivo, mas para a leoa é totalmente diferente, ela nem ganhou e nem perdeu nessa relação, certo? Então, essa relação é do tipo que comensalismo. Foi positivo para a hiena, mas foi totalmente indiferente para a leoa, porque ela já nem queria mais aquele alimento, nem saiu perdendo, nem saiu ganhando. Outro exemplo clássico de comensalismo é a rêmora, certo? Que fica ali se alimentando dos restos de alimento que saem da boca dos tubarões. Então, os restos de alimento que vão saindo ali da boca do tubarão, as rêmoras vão comendo, aproveitando aquilo, e isso não traz nem prejuízo para o tubarão e nem benefício, certo? Logo, é um comensalismo. Existe também o comensalismo de transporte, que eu vou pedir que vocês anotem aí em algum local, certo? Chamado de quê? Forésia. Forésia é uma relação em que um ser, tá certo? Pega uma carona em outro ser sem causar prejuízo, tá certo? Digamos aí que um peixe, tá certo? Digamos aí que a rêmora pegou uma carona do tubarão para se deslocar mais rápido, mas que não causou prejuízo ao tubarão. A relação é inter e é harmônica. Só que agora não vai envolver alimento, vai envolver transporte. Isso é um exemplo de forésia. Eu espero que tenha ficado tudo claro aí na mente de vocês, turminha. Não esqueçam de entrar aqui no nosso grupo, que tem muito material. Vai ter ali semanalmente muito material de qualidade. Vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, o que acontece lá no nosso grupo também, os materiais, as listas de questões, as lives que teremos aqui, certo? As aulas gratuitas no canal, tá certo? E o nosso material que nós iremos ir disponibilizando aos poucos lá, vocês vão tendo acesso, estudando com antecedência e garantindo aí, certo? E caminhando aí para a tão sonhada aprovação. Fiquem bem, turminha, eu espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais. Tchau, tchau.